Ok. Boa noite a todos, bem-vindos. A Regional Lagos, então, está promovendo hoje uma mesa de dermatologia muito esperada, tá? Há anos que eu venho solicitando essa mesa de dermatologia, seria presencial, mas nunca consegui fazer aqui, e saiu assim, virtual, tá ótimo, né? O importante é o aprendizado, né? E as imagens que a gente vai ver também são importantíssimas, e isso não interfere se é online ou se é ao vivo, né? Então, eu fico muito feliz, tá? Pela Juliane, que eu fiz o convite a ela, dela ter aceito, né? Como presidente do Departamento de Dermatologia Pediátrica da SOPERJ. Então, já vou primeiro me apresentar, meu nome é Denise Garcia, eu sou pediatra, titulada pela Sociedade Brasileira de Pediatria e presidente da Regional Lagos da SOPERJ, tá? Então, a gente começa apresentando a Eliane Abad, né? Que é doutora em dermatologia pelo FRJ, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Brasileira de Pediatria, membro do Comitê de Dermatologia Pediátrica da SBP, professora do curso de pós-graduação de Dermatologia e Alergia do IPPMG, UFRJ. E a doutora Juliane Stefan, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Pediatria, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, pediatra pela SBP, mestrado pela UFRJ, presidente do Departamento de Dermatologia da SOPERJ. Elas, então, vão hoje falar de casos clínicos, né? Elas vão apresentando e vão comentar, tá? Então, vamos aguardar o final para a gente fazer as perguntas e acontecer o debate. Vocês, durante a apresentação, podem ir mandando as perguntas para elas, então, poderem responder e fazer esse bate-papo, que eu acho que é bem, né, bem interessante no sentido do aprendizado, né? Tá bom? Podem começar. Muito obrigada, tá, gente? Obrigada, Denise. Obrigada, Eliane, também, por ter aceito entrar para a gente fazer esse bate-papo, que a gente vai fazer uma coisa bem informal, discussão de caso clínico. E obrigada, Diego, também pelo suporte técnico. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu queria agradecer o convite da Juliane, né, como nossa presidente, a Denise, dizer que eu fiquei pensando, né, que a região dos Lagos é uma região muito querida por nós cariocas, pensando assim, em Rio de Janeiro, né? Eu já fui para várias cidades e acho que é um lugar mega interessante, tudo. E queria agradecer e gostaria de ter ido pessoalmente, teria adorado ter ido pessoalmente, né, Ju? Teria sido bem legal. A gente já estava se alinhando para ir pessoalmente, né? Desde o ano Claro, passado. nós já estávamos nos articulando, nós íamos achar o máximo aí. Mas essa pandemia, às vezes, nos traz alguns problemas, mas de qualquer forma, nós vamos conversar e vocês façam suas dúvidas. Obrigada a todos pelo convite. Podemos começar, então. Vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo a tela? Sim, doutora. Só tem que ampliar, né? Isso, tá abrindo, aqui tá bem lento. Foi, agora doutora, foi? Foi. Então vamos lá. Esse é o nosso primeiro caso clínico. Quer falar, Eliane? Quer que eu comece? Como é? Bom, vamos falar sobre esse primeiro caso clínico. Isso, às vezes, não é uma doença tão frequente assim, mas a gente achou interessante porque, às vezes, ela nos acontece e é importante que vocês tenham uma noção. Então, aqui é um conjunto de lesões que vocês veem que não são todas idênticas, mas fazem parte da mesma doença, né? Então, a gente tem aqui, ó, olha só, eu não sei se o meu, acho que é o teu point, né, para mostrar, ou aparece o meu. O meu, eu que estou com o controle. Então, você põe... Oi. Oi, pode falar. Eu acho que alguém abriu o áudio. Oi. Não, é só para botar no pé, eu queria que botasse no pé. Isso. Então, vocês veem que essas lesões, elas são eritematosas,
algumas são violáceas, você vai caminhando da maneira como eu vou explicando. E essa cor eu quero que vocês guardem muito, porque ela é significativa de várias doenças, vamos dizer assim, familiares da mesma família, né? Localizadas nos pés. Como essa pessoa é clara, a gente consegue definir bem as cores. Já na coxa, que é na de baixo, você também consegue ver isso, mas tem que treinar mais o olho, né? Então, você vai ver uma lesão mais hipercrômica, mais escurecida, mas se você olhar lá na parte superior, a maiorzinha, essa é mesmo, Ju, você está ótima. Ela é mais violácea, né? Você pode comprimir a lesão para tentar identificar as cores. Já do outro lado, o joelho, a gente tem aquelas lesões que já são mais eritematosas, são papulosas, e algumas têm essa superfície, assim, que parece que é uma crosta, mas não necessariamente é uma crosta. Pode ser por causa do atrito, porque isso é uma doença que dá coceira, prurido, mas às vezes é por uma coisa que tem uma denominação de estrias de Wigand, tá? Que é uma terminologia, enfim, só de curiosidade. E então pode ser disseminado. E agora vocês podem ver essa lesão no palato, né? Porque essa é uma lesão que também acomete no palato, e muitas vezes ela acomete só a mucosa oral. Então é interessante vocês terem noção disso. Então, pode passar o próximo, porque a gente vai falar o nome. Então, isso é o líquen plano, e essas são erupções que, às vezes, os dermatologistas, vocês escutam falar, uma erupção que a gente chama de liquenoide, né? No caso aqui, tem essa nomenclatura de líquen plano, né? E coça muito, dá muito prurido mesmo, e difícil tratamento, deve ser encaminhada para dermatologista, porque... Pode falar. Eu acho que foi sem querer. Não, foi sem querer, alguém abriu a... Então, e ele é difícil de controle, então é importante que encaminhe para o especialista para até dar um suporte para o pediatra, que obviamente vai estar junto nesse tratamento. O próximo. Quer falar, Ju? Eu não sei se a gente acabou pulando o outro, né, Eliane? Não, acho que não. Então nessa... volta para trás. Volta para trás, então. Não, tá certinho. Não, acho que é o próximo mesmo. Ótimo. Isso. Então, pode falar. Fala você agora. Então, essa aqui é uma outra variante que a gente tem desse mesmo quadro clínico, mas as lesões podem ser mais acastanhadas, mais violáceas também, como a Eliane falou, essa cor é super importante. Então, para a gente que é dermatologista, quando a gente recebe um paciente com essa coloração de lesão, já remete a gente para esse diagnóstico, mas diferente das outras lesões, né, que são lesões papulares, lesões elevadas, lesões pequenas, aqui a gente pode ter lesão maior, lesão mais lisa, então lesão sem relevo também a gente pode observar com essa coloração mais típica. E aqui está numa região que a gente chama de líquen plano pigmentoso inversus, pigmentoso ou maculoso. Então seria uma lesão um pouco mais lisa, está no mesmo grupo, no mesmo capítulo de livro, mas a maneira como se apresenta é um pouco diferente. Quer complementar, Eliane? Então, essa lesão aqui, a gente botou o histopatológico só como uma curiosidade para vocês, que eu sei que já ninguém mais lembra dessas coisas, a histologia lá atrás, mas mostra só o que é a pele, Ju, a extensão da pele. Isso é a pele, a superfície, e vocês estão vendo esse monte de célula violácea, roxinha. Isso aí é o infiltrado que acontece com o infiltrado linfocítico, que ele agride a membrana basal, que tem melanócito, e aí começa a dar pigmentação. Só para ilustrar, para a gente ter noção, para vocês verem que é uma lesão inflamatória mesmo. Não vou ficar mostrando muita patologia, não, podem ficar tranquilos. O próximo. Então, essa é uma lesão que eu acho que os pediatras veem muito e às vezes tem muita dificuldade de diagnosticar, né? Então, são essas lesões no cotovelo, que a grande maioria dos lugares que elas se apresentam, que a mãe chega reclamando que está cheio de bolinha, umas dizem que coçam, outras dizem não referem prurido, né? Então, são essas pápulas, mais ou menos da cor da pele, às vezes um pouco mais brilhantes, bem individualizadas, e se a gente atentar, tem um fenômeno de câmera
Ali embaixo, no cotovelo, já dá para a gente ver, tá? Aqui, exatamente aí, um pouquinho mais para cima. Mais para cima, aí, mais para cima um pouquinho. Pronto. É porque ela é que está com controle, gente. Então chama-se fenômeno de Kebner. No dedo, olhando na parte da mão, vocês veem que aqui a gente vê que está bem mais individualizadas, elas já são realmente mais brilhantes. E ali no segundo, no anular, a gente vê que tem uma linha de lesões. Mostra ali, Ju, no anular, esse. Aí, tá vendo? Nessa região, a gente chama de fenômeno de Kebner, né? Quer dizer, quando a pessoa coça, no lugar em que ela coça, ela tem o prurido, que ela passa a unha, vai surgir lesão. E essa imagem, né, que a gente sempre estuda, né, para ver coisas diferentes, para trazer informação diferente, do olho, eu achei um capricho. Vou ser honesta com vocês, eu nunca tinha visto no olho. Né? E vocês veem que esse tal de fenômeno de Kebner aparece aí direitinho, ó, demonstrado aí na pálpebra superior e na foto superior e na foto inferior, você vê as pápulas individualizadas. Então, eu trouxe isso como uma curiosidade, que nem eu tinha visto, né? E foi até publicado numa revista de oftalmo, mostrando para vocês que isso pode acontecer em qualquer parte da superfície cutânea. Esse é o famoso líquen nítido, que pode ser muito prodigioso ou não ter prurido nenhum, tá? Lembrar que Pode falar. O fenômeno de Kebner é onde a gente gera lesão por conta de um traumatismo, que nesse caso é a coçadora. Então, o paciente coça e faz ali no trajeto da onde ele traumatizou o surgimento de lesões. Lembrar que isso também pode acontecer na psoríase e lembrar que os pacientes que têm lesões de verruga, eles também podem fazer uma lesão, não é exatamente o fenômeno de Kebner, mas por autoinoculação. Então, ali a gente tem vírus e esse paciente pode coçar e ele pode, às vezes, fazer uma lesão mais linear por autoinoculação. Então, ter atenção a esse diagnóstico também diferencial no caso, né? Pode passar? Pode passar, você pode falar o próximo. Isso. Aqui a gente já nota também essas lesões, essas pápulas pequenas, cor da pele, esbranquiçadas, mais brilhantes, mas aqui um quadro bem mais exuberante, né? Então, nota que o tronco praticamente está todo acometido, o membro superior. E aí também uma outra coisa frequente no consultório, que geralmente a gente nota mais nos pacientes atópicos, que tem lesões geralmente nos braços, seria a ceratose pilar, que seria um diagnóstico diferencial, né? Que também é bastante o dia a dia do dermatologista, do pediatra, principalmente nos pacientes atópicos. E tem outros diagnósticos diferenciais, né? Uma coisa que já não é tanto do nosso dia a dia, mas poderia entrar no diagnóstico diferencial, que também pode dar pápulas pequenas e disseminadas, seria a frinoderma. Mas já não é uma coisa tão frequente. Acho que o principal é pensar na ceratose pilar. E aqui também é outro quadro de líquen nítido. Oi, Eliane, tá me ouvindo? Não, é só mostrar ali no cantinho para eles o fenômeno de Kebner para ele, porque se eles guardarem isso, eles vão sempre procurar ali no cantinho da mão, aqui perto do fim do dedo. Aqui está linear, aqui também. Aqui. Então, é isso, como a Ju já explicou, após o traumatismo, surgem lesões espontaneamente. O próximo. Pode falar. Então, esses quadros, a gente quis trazer esses quadros de máculas hipoacrômicas, porque isso gera, às vezes, bastante desconforto para os pais, né? Então, se o pai já nota uma mácula hipocrômica, às vezes nem é acrômica como essa que a gente está trazendo aqui no caso, mas os pais já chegam bastante ansiosos, então, às vezes, é um nervo acrômico, às vezes é uma hipocromia pós-inflamatória, né? Até para o ligostrófilo, às vezes pode gerar lesão residual hipocrômica, e os pais às vezes chegam ansiosos porque acham que mancha branca já remete a uma doença que eles ficam mais temerosos, né? Então, assim, aqui a gente queria chamar a atenção exatamente para essa doença que gera preocupação às vezes. Então, são máculas, lesões lisas, maculosas, né, que a gente fala, hipoacrômicas, então aqui a gente já está vendo lesão acrômica mesmo, lesão sem cor. Então, pode acometer mucosas, pode acometer couro cabeludo, área aqui dos cílios também. Então, notem que o pelo fica branco, aqui lesão de couro cabeludo. E nesse caso que o paciente tem um tufo de cabelo branco só. O paciente pode chegar para a gente só com esse tufo aqui.
E nessa outra lesão, chamar a atenção, vocês podem notar que esse paciente tem vários nevos e a gente nota a acromia em torno dos nevos. Isso chama nevo-halo. E às vezes esse quadro pode abrir com uma lesão assim como essa aqui, uma lesão só isolada às vezes. A gente já atendeu pacientes com um quadro, com uma lesão apenas. Tá? Então, que a gente chama de fenômeno halo ou nevo-halo. Quer falar, Eliane? Vocês pensaram em algum diagnóstico? Eu acredito que sim, né? Com relação ao nevoalos, a única coisa é lembrar que, assim, como essa é uma doença que causa muita inquietação para os responsáveis, a gente deve falar assim, vamos observar, vamos ver se vai ficar só essa lesão, não assustar os pais, porque esse diagnóstico pode botar o diagnóstico dessa doença é sempre traumático, a maioria das pessoas fica muito apavorada, sempre acha que vai ser generalizado, e a gente não tem como predizer, não tem nenhum exame que nos diga que o paciente vai evoluir de uma forma ou de outra. Então, como a Ju já falou, a gente pode ter só um nervos halos e mais nada, e ele ficar com aquilo e acabou-se. Então, a gente fala que esse paciente precisa ser acompanhado e deve ser encaminhado para o dermatologista. E aí a gente de novo faz uma parceria acompanhando juntos os pacientes e observando qual vai ser a evolução. É uma doença que tem tratamento, é importante que as pessoas saibam. É lógico que existem casos mais difíceis, né? Vão ter casos que não vão responder, como existem de todas as doenças com respostas difíceis, porque isso é uma doença autoimune, mas existe uma possibilidade de tratamento. E eu sempre falo, olha, quem a gente trata e fica bem, ninguém vê na rua, as pessoas vão ver exatamente os casos mais difíceis de tratamento mesmo. Mas não deve desanimar o paciente, né? Deve dizer, vamos procurar o especialista e vamos ver como é que vai ser a evolução. Deve ser encaminhado, como a Eliane falou, para tratar e lembrar da parte emocional, tá? Porque isso pode ter um gatilho emocional, então é importante, além de encaminhar para o dermatologista, caminhar para a psicologia também, né? Porque como a Eliane falou, eu também falei no início, essa parte emocional ajuda a piorar e gera uma ansiedade na família com o diagnóstico. Tem pais que choram na consulta quando você fala o diagnóstico, às vezes a gente percebe que eles querem um exame para confirmar, então às vezes querem submeter um paciente a uma biópsia, que muitas vezes a gente, né, não indica, até porque a biópsia pode não fechar esse diagnóstico, então vai expor o paciente a um procedimento, mas o que a gente nota às vezes é que os pais têm essa necessidade de negação e precisa de alguma coisa além só da anamnese do exame clínico para fechar o diagnóstico. Mas só lembrando que a gente faz o diagnóstico clinicamente e trata, e em alguns casos, né, a gente consegue ter uma melhora e a lesão fica praticamente toda pigmentada ou imperceptível. Agora, tem casos realmente que geralmente é o que chama mais atenção, que o paciente se preocupa, os quadros mais generalizados, esse sim a gente vai ter uma dificuldade maior para tratar. Posso passar, Eliane? Só queria fazer uma observação. Agora, gente, é importante passar a informação que isso não é uma doença dos nervos. Isso é uma doença autoimune. O gatilho pode ser emocional, como você pode ter uma crise hipertensiva por uma notícia grave, você pode ter uma piorada crise de asma, que isso é muito importante, porque as pessoas às vezes querem ir para o neurologista, querem ir para o psiquiatra, a gente caminha para o psicólogo para harmonizar isso, até para as pessoas aprenderem a aceitar a doença, porque muitas vezes a gente não vai ter uma solução fantástica. Então, eu acho que é muito importante dizer, e já o pediatra falar, que isso é uma doença autoimune. Só isso. Pode falar, Ju. Aqui já é um outro quadro, né? Que vocês notam essa lesão mais triangular. Então, uma lesão que pode aparecer caracteristicamente nessa região. Então, tem a mácula hipoacrômica ou acrômica, fazendo esse desenho triangular, e essa região é bastante característica. Nessa situação, a gente não está falando de vitiligo, a gente está falando de piebaldismo. Só queria chamar a atenção aqui que essa foto, apesar do diagnóstico não ser vitiligo, quando a gente faz o tratamento, né, a gente mostrou ali as lesões totalmente sem pigmento dentro delas. Quando a gente começa a tratar esse paciente, ele começa a repigmentar,
ele pode pigmentar fazendo essas ilhazinhas dentro da lesão. Então, acho que é importante o pediatra ter essa noção também, porque às vezes a mãe pergunta, nossa, mas está criando essas bolinhas dentro? Então, a pigmentação pode ser assim, formando essas lesões em ilha. Quer complementar, Eliane? O pielobaldismo, lembrar que as lesões triangulares, elas também se localizam nas regiões foliculares e elas são, assim, losangulares mesmo, no abdômen, na face posterior de coxa, quer dizer, e assim, é praticamente patognomônico quando você vê esses cabelos brancos, mesmo na criança, e um triângulo, você na testa faz um triângulo, é porque ele baixou a cabeça, ficou difícil, mas é um triângulo. Então, vocês podem observar que tem uma formação, tem um jeito de triângulo essa figura, porque às vezes o bebê nasce com isso, né? E o pediatra já pode ajudar, olha, eu acho que é isso e tal, e é familiar, outras pessoas vão ter. Isso é uma coisa genética e não é que eu me lembre, não é recessivo não, acho até que é dominante. Pronto. Então, agora nós vamos falar um pouco mais sobre lesões hipocrômicas, né? Então, continuando essa nossa explicação, a gente trouxe essas lesões na genitália para que a gente possa fazer um diagnóstico diferencial, porque tem uma doença aqui que é rara, mas qualquer um, eu já vi isso no consultório, né? Já vi até pediatra encaminhar para mim, já estava sendo vista há muito tempo, já vi com especialistas de outras áreas e que não lembravam que acometia a genitália, e é super importante. Então, assim, à minha direita, onde está escrito pediatra dermatology, o Ju, essa é uma lesão acrômica, né, que é vitiligo. Né? Ela é acrômica, não está vermelho, não tem detalhe nenhum, é uma lesão acrômica. E como a Ju falou, também pode ser um pouco hipocrômica, tipo assim, um café com leite muito clarinho, quase, mas com áreas hipocrômicas. Já do lado, se vocês observarem, na bordinha, vocês veem que ela tem uma textura diferente, até do outro lado, ali embaixo, na fúrcula, e ali onde ela está mostrando, ela tem uma textura que a gente chama de atrófica. Essa é uma doença importante de ser diagnosticada, mas vejam bem, é rara, mas é importante, porque ela pode levar à atrofia dessa região toda, inclusive desaparecimento de pequenos lábios. Essa paciente que eu citei, ela foi encaminhada, ela já não tinha os pequenos lábios, ela tinha 9, 10 anos. Então, é importante a gente fazer esse diagnóstico precocemente para poder bloqueá-la. Também é uma doença autoimune, se chama líquen esclerotrófico, né? E eu quero que vocês guardem essa imagem só para ter de alerta a isso, né? Para a gente não esquecer que isso pode acontecer e as raridades também vão nos aparecer. Não vão aparecer só nos hospitais universitários ou hospitais maiores. Esse paciente pode nos chegar. Essa paciente que é lesão perianal também é vitiligo, vocês veem que é uma lesão acrômica, simples, não tem eritema, não tem nada. E eu trouxe essa outra lesão, assim, que bem feia, né? Isso aí é um tratamento que provavelmente talvez tenha começado com uma dermatite de fralda e tudo, e o uso de corticoide nesta região de alta potência pode levar a essas lesões que vocês estão vendo aí. É inacreditável, né? Mas isso pode acontecer. Porque o corticoide de alta potência, tipo, eu não tenho nenhum conflito de interesse, mas eu vou falar o nome dos remédios para todo mundo lembrar. Esses Etroc, diprosenta com várias cores, diprozone, enfim, corticoide betametasona, clobetasol, não devem ser usadas nessas regiões em crianças, em lactentes, porque o corticoide é de muito alta potência e pode levar a lesões desse gênero, levar a uma dermatite de fralda, depois vem cândida, e aí complica tudo e a pessoa fica perdida. Então, gente, se precisar usar corticoide, usar hidrocortisona, potência bem baixinha, que vai ajudar.
tá? Cuidado com os corticoides de alta potência, porque vocês podem ter muita dor de cabeça para o tratamento. Quer falar alguma coisa, Ju? Lembrar que essas lesões do líquen esclerotrófico ou líquen escleroso, que também pode ser chamado, elas podem ser bastante pruriginosas, o paciente pode ter dor também, então também chamar atenção para isso. No vitiligo, as lesões, como a Eliane falou, seriam lesões assintomáticas, né? Mas a lesão, a mácula apenas. E a questão do corticosteroide, lembrar que essa região da área da fralda, ela aumenta muito a absorção porque é uma região já ocluída e é considerada uma superfície grande quando a gente pensa na superfície corpórea da criança, né? Então, tem que ter um cuidado redobrado. Ela pode absorver 200 vezes mais do que o tronco, por exemplo, do que outras áreas. E é bem isso que a Eliane falou. E outra questão é que a gente tem que contar que se a gente usa uma betametasona prescrita, às vezes o médico prescreve, por mais eu não prescrevo, a Eliane também não, mas às vezes o médico 3 dias, o paciente usa um ano inteiro. Então, lembrar não só dos eventos adversos locais, como a gente está falando, né, estria, atrofia de pele, ou essas lesões assim que chegam a chocar a gente quando a gente olha, mas ela também pode ter uma absorção sistêmica e desencadear Cushing, outros eventos adversos que a gente, teoricamente, veria só com corticosteroide oral, né? Então, ter atenção também em relação a isso, principalmente nas crianças, como a Eliane falou. Bom, pode falar, Ju. Então, aqui a gente repara algumas lesões de vesículas agrupadas, tem essa base mais eritematosa que a gente consegue ver melhor, né? Tem gente que fala que lembra um cachinho de uva, e lembra essa distribuição aqui, uma distribuição unilateral, né, que faz como se fosse um trajeto. Vocês pensam em alguma coisa? Aqui fica, pessoalmente, a gente consegue interagir mais, né? Depois a gente vai abrir para as perguntas, então a gente já está botando, não colocou o diagnóstico para ter suspense, para que vocês já pensarem junto com a gente. Então, essa lesão característica de herpes zoster, né? Ela tende a ser unilateral, pode fazer esse aspecto de trajeto, mas às vezes uma lesão inicial, ela não vai estar assim, ela vai estar como essa foto aqui, ou às vezes começa com um grupo só de lesão, então pode também ter um sintoma de queimação, que é até mais frequente no adulto do que na criança. Alguns pacientes têm dor. Uma vez eu tive uma paciente adulta que ela começou a ter dor antes das lesões de pele, e como era engradio costal à esquerda, essa paciente foi internada porque pensaram que era um infarto por conta da dor. E ela foi internada, investigou e depois que abriram as lesões. Então, pode gerar um quadro de dor importante. Alguns pacientes reclamam de prurido. E a criança, às vezes, ela está no nosso consultório pulando com essas lesões e não está nem aí, né, Eliane? Quer falar? É verdade. Aí é um close, né, para vocês verem bem. Vocês veem daqui, essa foto ficou muito boa, você vê a vesícula nitidamente, né? Lembrar o seguinte, que nos pacientes imunossuprimidos, por exemplo, HIV, às vezes um paciente com leucemia, enfim, está em recuperação, você pode ter dor, que normalmente, como a Ju falou, normalmente a gente não tem dor, né? Criança não é a coisa mais comum. Paciente diabético também pode ter dor, então a gente tem que estar atenta a essas questões. Mas a maioria deles não vai ter. E a coisa de instrução, assim, se você tem... A gente vê isso nas crianças pós-vacinadas, que foram vacinadas por varicela. Até eu me lembro, quando saiu a vacina da varicela, eu me lembro de vários artigos japoneses, que lá começou a se usar mais, pelo menos que eu me lembre, e saíam exatamente houve um aumento de um número de herpes zoster nas crianças que foram vacinadas para varicela, né? Então, isso aí é observado, não quer dizer gravidade, não quer dizer nada. E lembrando que, se essas lesões estiverem cobertas, elas não vão transmitir. Então, essa questão do contágio é só não tirar a indumentária da criança no lugar onde tem lesão. Lógico, se for assim no braço, não pode ir para a escola. Mas, caso contrário, se ela estiver bem em saúde, não é um motivo para você isolá-la. Que a evolução vai ser aí 14, 21 dias, vamos dizer assim, geralmente 14 dias, que as vesículas já desapareceram. Mais alguma coisa, Ju? Não. Muito bem. Essa é uma lesão, né,
bastante conhecida de todos nós. Eu acho que todo mundo já viu, talvez não tenha visto com tanta exuberância, mas isso é uma coisa assim que não é rara, e também não é rara no consultório, né? Então você vê essas lesões papulosas, esses desenhinhos, essas setinhas, né? Elas têm um significado, já vou falar. Então você vê essas lesões eritematosas, em alguns lugares acastanhadas, elas dão até essa impressão de ser vesícula, mas não é exatamente vesícula. No caso aqui, localizado no dorso, em ambas as fotos, e no centro, não sei exatamente, acho que é uma perna. Bom, acho que é isso, uma perna ou um braço. E vocês veem que essas lesões mais escuras, né, como se ela estivesse já quase formando um nódulo, né, que é uma coisa que pode acontecer nesses casos. É uma doença extremamente prodigiosa, né? Ela tem que estar sempre na nossa cabeça, né? Porque é uma doença endêmica, bastante comum, às vezes aparece mais no inverno do que no verão. Essas setinhas significam, isso é uma escabiose. Então, essas setinhas, esses são os famosos túneis que a gente lê nos livros e nem sempre consegue identificar, e ela pode se localizar em qualquer lugar. Lembrar que quando a gente tem dificuldade, porque às vezes tem eczematizada, então tem crosta, tem vesícula, está uma confusão danada, tem infecção secundária, difícil de você saber, você examinar a família pode ajudar muito, porque ainda mais um bebê de colo, com certeza a pessoa que cuida desse indivíduo vai ter lesão. Não tem a menor sombra de dúvida, é impossível não ter. E muitas vezes o adulto fala, não, eu não tenho nada. Aí eu sempre falo, você não fica chateado não, deixa eu te examinar, deixa eu olhar para a gente ter certeza, eu ficar mais tranquila, eu poder acertar o diagnóstico, até coloco assim, para a pessoa não ficar. E falar com muita tranquilidade sobre essa doença, né? Eu sempre uso assim, olha, é muito melhor ter escabiose, que você vai ser medicada e curar, do que certas doenças que não têm cura. Podem ter até um nome bonito, ser pomposas, todo mundo quer saber o que é, mas o tratamento e a doença tem uma evolução muito mais complexa. Então, é importante isso, é importante identificar todo mundo. Quer falar mais alguma coisa, Ju? Vou deixar para você falar, senão eu não falo. Acho que é isso. O próprio paciente, às vezes, vem com preconceito, né? Mas eu tomo banho achando que tem correlação com falta de higiene, né? Então, acho que esclarecer isso. E chamar atenção para essas lesões nodulares, que nas crianças menores, nos lactentes, a gente pode observar, e às vezes confunde, porque não é aquela clássica lesão de túnel, né? Pode fazer essas lesões nodulares e às vezes acaba confundindo o médico. E também lembrar nas crianças menores em relação à lesão de couro cabeludo, né, Eliane? Sim, é verdade, que tem que ser tratado, que muitas vezes as pessoas esquecem, já que não vai poder fazer tratamento oral. Até uma determinada faixa etária, o tratamento oral não vai dar certo. Sim. Vamos passar ao próximo? Vamos. Pode falar, Ju. Aqui também um quadro de escabiose, mas um quadro bastante exuberante, como a gente falou. Então, nesse caso, é essencial olhar a mãe. Se a gente tem dúvida do diagnóstico, olha a mãe, porque a mãe, o pai, quem cuida da criança, vai ajudar a gente. Aqui a foto do sarcóptes para mostrar para vocês. E essas lesões vesiculosas nas regiões acrais, mão e pé, elas podem aparecer nessas crianças mais novas, e às vezes elas continuam mesmo a gente fazendo o tratamento da escabiose de forma correta. Então, isso gera dúvida, às vezes, para os pacientes e até para o médico. Será que eu tenho que retratar essas lesões? Porque eu já tratei corretamente. Importante também em relação ao tratamento é tratar toda a família. Não importa se tem um membro da família que não tenha... mas o pai não tem lesão, não quer tratar. Não, quem mora na mesma casa tem que ser tratado, independente de ter lesão ou não. Começar o tratamento no mesmo dia, tá? Então, não vai tratar metade da família hoje e o resto semana que vem. Todo mundo começa a tratar junto, porque senão eles vão se reinfectar. E aí, chamando a atenção para essas lesões acrais, que elas podem permanecer, ainda que o tratamento tenha sido feito de maneira correta. E nessas situações, às vezes, a gente utiliza corticoide tópico, tá? Mas aí não é lesão ativa da escabiose, são lesões que continuam ainda do tratamento, como se fosse um quadro reacional. Quer falar, Eliane?
Elas funcionam como uma lesão de hipersensibilidade, porque o sarcópodes, ele estimula muito a imunidade, né? Então, tem pessoas que ficam hipersensíveis, né? Eles ficam reativos, tanto é que é descrito que a primeira infecção pode levar 2 a 3 semanas, a primeira vez que você tem contato, mas já na segunda, você já apresenta uma reação muito mais rápida, né? E outra coisa, né, Ju, é que, gente, ficam detritos na pele do sarcópodes, seja tratados por, como é que se diz? Do ácaro, seja por ácaro, não, sarcópodes, seja tratamento tópico ou tratamento oral, e isso dá prurido. Então, quanto mais ficar usando substâncias, tratou, curou, mas ainda está coçando, dá antihistamínico, pede para hidratar, porque senão vai acabar fazendo uma lesão uma lesão primária, né, de eritema, exudação, como se fosse um eczema primário, como se fosse uma substância irritante primária, vamos supor, uma água sanitária na mão, que vai irritar, e aquilo vai coçar muito. Então, a gente precisa acalmar, precisa examinar, precisa ter paciência, porque às vezes o prurido, esse alérgico, então, atópico, demora muito mais tempo para melhorar do prurido. Mas você vê que o bebê que você viu como esse aí, ele vai estar com uma outra pele, mas o prurido continua, tá? E alguns tratamentos tópicos, né, podem também ressecar a pele. Então, é outro fator que ajuda a piorar o prurido. Então, se vai tratar de forma tópica, use o medicamento à noite e de dia orienta a hidratar, como a Eliane falou. Vocês veem que essa lesão, de novo, é uma escabiose, a gente quis mostrar várias possibilidades, né? Veem que esse abdômen são lesões papulosas, né? Como a gente espera, esse paciente deve estar com essa infecção já há algum tempo, e ali na mão, vocês podem ver que tem umas crostas, né? Provavelmente, gente, isso é uma sarna crostosa, né? Toda vez que vocês acharem que é escabiose e verem essas crostas, preparem-se, vocês vão pegar. Porque, assim, cada crostinha dessa, cada escama, tem, segundo a literatura, tem 1 milhão de sarcópodes. Então, isso é uma praga. Tanto é que quando entra no hospital, pode contar que vai gerar uma epidemia. É uma coisa bastante desagradável, custa curar, você tem que tratar os objetos no sentido de isolá-los, né? Porque senão, e aí se a pessoa senta no sofá, tem que isolar o sofá, ele precisa ficar ali 72 horas sem ninguém sentar, sem ninguém fazer nada, ou esses objetos, né, de tecido, para que ele não seja mais contaminante, porque o sarcópodes, uma vez que ele saia, que ele fique no meio ambiente, se ele não tiver contato com o ser humano, e ele é espécie específico, em 72 horas não vai mais infectar, ele vai morrer. Então, isso é importante vocês terem esse conhecimento para vocês poderem orientar bem as famílias, né? É uma doença muito chata de tratar, mas como eu disse, tem cura. Tudo que tem cura não é tão ruim assim. Eu trouxe esse mapa aqui, que eu achei super interessante, porque o segundo assunto, o assunto seguinte tem a ver com isso. Então, esse é o mapa da distribuição, mostrando, lógico, nos países que tem estatística, né? A gente vê que predomina muito mais nos lugares onde você tem comprometimentos de renda, embora isso não é uma doença só de pessoas sem recurso econômico, não podemos acreditar que isso não acontece em pessoas abastadas, que tomam banho, que tem água disponível, isso não funciona bem assim. Então, nesse primeiro, no rosinha, é a tal da escabiose. E no verdinho, aqui embaixo, nesse gráfico, nessas barras, são as pessoas com impetigo, porque essa é uma complicação bastante frequente da escabiose. Por quê? Porque tem prurido. Obviamente que o Brasil ali aparece só com a escabiose e parece que não tem impetigo. Nós que trabalhamos, estamos no front, seja privado ou público, a gente sabe que isso acontece com bastante frequência, que provavelmente não tem estatística. Então, achei curioso trazer isso para vocês, que tem no mundo inteiro, e vamos para o seguinte. Então, tá aí. Eu acho que isso aqui, todo pediatra tem bastante noção, né, Ju? Dessa doença.
ela é bastante frequente, acontece em todas as faixas etárias, no escolar e pré-escolar eu diria que é mais comum, né? Então, nessa inferior que tem um abdômen, eu queria mostrar para vocês essa lesão que a famosa lesão em queimadura de cigarro, que a gente lê nos livros, às vezes fica perdida. Ela tem esse crescimento, às vezes, radial, e às vezes confunde com tinea corporis, né, com outras lesões, né? Então, é importante a gente ver e ela vai se disseminando, né? Não vai tratando. Ali a gente vê que mesmo, apesar de a criança estar com lesões nas mãos, ela não larga o celular, então não dói, né? Não costuma só se evoluir por uma forma mais grave. Já do lado ali a gente vê uma lesão com infecção secundária na mãozinha. Tem até uma bolha que isso pode ser observado. Não tem problema nenhum. Isso pode acontecer e esse conteúdo é um conteúdo meio amarelado, essas coisas, obviamente, que aí tem um conjunto de coisas, a pessoa fez uma reação de hipersensibilidade, evoluiu para a bolha, tem prurido e petiginou. Então, em criança é bastante comum. E a gente tem aqui nesse tronco, lembra até varicela, eu fiquei até, quando eu vi essa foto, achei super interessante, achei que era varicela e não é. É uma lesão, essas lesões todas já foram em petigos e já estava na fase de cicatrização. Se a gente olha isso, a gente fica achando que é varicela, né? A gente olha assim, isso deve ser varicela, mas não era cicatrização já de uma lesão pruriginosa. Então, isso é um impetigo, acho que todos vocês conhecem de uma forma ou de outra, às vezes ele fica meio mascarado, mas a gente tem que pensar nele. O próximo. Lembrar que o impetigo também pode dar lesão bolhosa, né? Então, a gente pode ter uma dermatose bolhosa prévia aqui, teve impetigenização secundária. A gente sabe também que alguns grupos, pacientes que têm dermatite atópica, tendem a fazer mais impetigo do que quem não tem, por conta do dano de barreira, né? Tendem a fazer mais infecções de pele, mas o impetigo em si pode também dar lesão bolhosa. Aqui a gente trouxe para discutir. Então, é um recém-nascido com essa lesão pustulosa. E aí a gente queria discutir qual seria o diagnóstico de vocês. Acho que a gente já pode ir falando, né, Eliane? Porque vai ser difícil para eles, coitados. Eles não podem nem falar. Fica para a próxima, no ao vivo a cores, mas a gente vai explicando aqui. Vamos lá, pode falar. Então, esse paciente chega, né, com essa lesão, com essa pústula, com esse eritema ao redor. E aí a gente pensou também num quadro de impetigo, mas notem que essa foto, né, é de um paciente numa faixa etária um pouquinho mais delicada, mas a gente vai discutir sobre o tratamento do impetigo porque a gente acha importante. Então, qual que seria a primeira opção de tratamento nesse quadro? A gente vai mostrar. Quer já ir falando, Eliane, ou quer botar o quadrinho antes? Não. Podia colocar já o quadrinho, porque eles já ficam também já vendo. Sim. Achei que o quadrinho estava antes. Me distraí, gente, não tem problema. Então, a primeira opção vai ser cefalexina. Os dermatologistas estão mais do que os pediatras, sabem que nessa faixa etária, que é a faixa etária dos 30 anos, tem que fazer um ajuste da droga de 8 a 8 horas. Então, isso aí a gente vai consultar. Porque vocês pegam muito mais criança recém-nascido do que a gente. E, então, vai ter que adequar a dose. Lembrar que se o paciente está em ótimo estado geral, mamando, se você tem acesso a esse paciente com facilidade, não necessariamente ele precisa ser internado. Isso é super importante, porque uma internação não é uma coisa boa, né? Lógico que a gente vai ter que ver se a mãe não tem lesão, porque pode ser uma lesão e a gente tem que pensar em outros germes também, mas se o paciente está bem, né? E quando o paciente é alérgico, a gente tem outras opções que estão até abaixo, e no recém-nascido isso já vai começar a ficar um pouco mais complicado, né? Para a gente poder utilizar por via oral, né? Eu acho que tem os ajustes, mas pode ser até que pela alergia não aconteça, mas lembrando que é muito difícil o recém-nascido ter alergia, né? Tudo bem, se a mãe usou, existe essa chance, né? Mas na maioria das vezes, a gente, para se sensibilizar com a droga, precisa de 4 semanas. Então, é mais difícil a gente ter um recém-nascido com
com reação alérgica, né? Não é impossível, porque lembrando que a mãe pode ter usado e pode ter atravessado a placenta, e aí a gente tem essa complicação. Quer falar adiante, Ju? Misturar um pouco? Não, podemos ver ele falando. Acho que essa pergunta a gente trouxe, né? Quando surgem lesões no D10 de tratamento, então o paciente que já está fazendo, por exemplo, uma cefalexina, e você nota que ainda surgem lesões novas, ou então que você não teve nenhuma melhora, lembrar que o antibiótico em 48 horas ele já está fazendo efeito. Então a gente esperaria que em 7 dias esse paciente estivesse bem. Então, seja, ele já está fazendo 10 dias, não teve melhora, a gente vai pensar em trocar o antibiótico. A gente trouxe isso porque, na prática, às vezes a gente percebe que as pessoas fizeram 7 dias, depois prescreve mais 7, vai mantendo o mesmo antibiótico. E aí, numa situação dessa, a gente vai pensar numa resistência e pensar em trocar o antibiótico. E aí, se a gente estiver pensando numa resistência bacteriana, a gente pode fazer um exame para confirmar. Então, a gente tem que ver se esse paciente não tem MRSA, né? E aí a gente pode fazer o exame através da coleta do suave nasal, que pode confirmar. E aí, nesse caso, se a gente já sabe que esse paciente é resistente, a gente não iniciaria com cefalexina, por exemplo. Então, vai mudar o antibiótico no caso a gente não soubesse isso previamente. Quer falar, Eliane? Não, assim, geralmente a gente usa, obviamente que a gente tem que ter essas drogas na cabeça, porque às vezes você está num lugar que não faz suave. Então, você vai ter que lançar a mão delas. Mas o antibiograma, por que a gente gosta de fazer um antibiograma, né? Porque muitas vezes já existem estáfilos que são resistentes a sulfa e que são resistentes à clinda. Então, todo mundo sabe se é matéria que cada vez está ficando mais difícil produzir antibióticos, que a própria indústria fala, quando você está quase no final de lançar a droga, aparece uma resistência, e por isso que tem se investido tão pouco em novas gerações de antibiótico. Então, a gente tem que ser o defensor de não desperdiçar, usar a droga certa. Gente, eu quero lembrar que a amoxicilina não trata em vetigo. Isso é importante. Hoje em dia, alguém vai falar assim, mas o estrepto? Olha, é óbvio que o estrepto vai ser sensível, mas a maioria é estafilocócico. Ainda mais que a gente agora tem germes comunitários. Então, eu acho que é importante a gente iniciar com cefalexina, porque a gente diminui a chance de resistência, a cefalexina vai pegar o estrepto. Então, eu acho que é muito importante. O clavulin também... Desculpa, falei sem querer, mas eu também não tenho nenhum menor conflito de interesse. A amoxicilina com clavulanato, eles não têm, como é que se diz? Muitas vezes também tem resistência. Então, a gente tem que estar atento a isso. Se está resistindo à cefalexina, provavelmente vai ter resistência à amoxicilina com clavulanato. Então, é mega importante. Cefalexina é tranquilo. A gente trouxe aqui a cefadroxila para lembrar vocês que é de 12 em 12 horas, é uma maravilha, é mais cara, tá? O nome comercial assim, mais conhecido, eu vou falar aqui porque eu tenho um interesse só para as pessoas guardarem, é o Cefamox, que é o que eu me lembro, tá? Mas eu prescrevo genérico mesmo, né? E lembrar que o sulfametoxazol com trimetoprim é a nossa grande saída. A clindamicina, ela é útil, mas às vezes ela dá muito mais intolerância do que o sulfametoxazol. Então, eu sempre prefiro usar o sulfametoxazol e, sempre que possível, eu prefiro fazer o antibiograma, se der para fazer, se eu estiver num lugar que isso é possível fazer, ser feito, ser realizado, né? Então, já estão aí os antibióticos e o tratamento para o recém-nascido que está tranquilo, mamando no peito, ativo, sem nenhum outro sinal que vocês fiquem receosos, ele pode ser tratado em casa com a dose de cefalexina ajustada, né? Vocês sabem isso melhor do que eu, né? E se tiver dúvida, é interna, se vai deixar a pessoa mais tranquila, se é uma família mais difícil, ou se é uma família com poucos recursos, é melhor internar, fica 48 horas internado e depois libera, né? O próximo. Mais alguma coisa, Ju? Não, acho que a mensagem desse slide
é não queimar as etapas, né, Eliane? Não fazer o antibiótico que não tem necessidade, como você falou, a amoxicilina clavulanato, a gente vai resolver com a cefalexina, né? Então, economizar para poupar para ter para o futuro. Exatamente, exatamente. Esse caso Falar é um pouco... esse é seu caso, Eu trouxe esse caso aqui para a gente ilustrar, né, uma coisa que nem sempre a gente vê. Essa é um paciente que tem essas lesões descamativas, eritematosas, desde o nascimento. Né? Essas crostas, isso não é sujeira, isso, na verdade, faz parte da doença. Essa família era ótima, eu gostava muito dela. Ela teve o azar de ter 2 filhos com essa mesma doença. Muito triste, no caso desse paciente especificamente, tinha retardo cognitivo, então isso dificultava tudo mais, e ele teve essa lesão, infectou, né? Porque é comum, às vezes tem infecção, a criança tem prurido, a pele está mais seca, ela infectou, e no que infectou, acabou evoluindo, dando um azar de um inseto pousar ali e ele ter essa evolução. Então, a criança ficava desesperada, gritava, a mãe ficou apavorada, doença de base eritrodermite de forma congênita, é uma coisa rara, mas é importante as pessoas terem noção disso. Isso pode acontecer com qualquer um, ter uma lesão de impetigo que coçou, a mosca pousou, e aí você tem uma evolução para esse quadro. Essa criança, isso aí é uma míase furunculoide, e aí, no caso, ela teve que ir para o centro cirúrgico, né, para retirar isso, porque, primeiro que criança é muito mais difícil você tirar isso. Adulto eu consigo tirar, mas criança é muito difícil, né, porque vai ter que ter umas 5, 6, 10 pessoas segurando a criança para você conseguir retirar. Então, ela foi levada para o centro cirúrgico e foi retirada, e o estrago que fez a lesão, depois fechou, ela evoluiu bem, fez cefalexina, não era resistente, mas precisava tirar não adianta ficar fazendo antibiótico. Então, no início, você olhava, parecia um furúnculo. Então, a gente precisa olhar para a lesão, ficar olhando. Olha para a pontinha, para aquele biquinho que aparece. Se você achar que tem uma borbulha ali, você vê um negócio esquisito, uma secreção. Se você fixar, você vê o bichinho subindo e descendo, subindo e descendo. Então, lembrar que míase furunculoide é uma coisa que acontece independente da classe econômica. Já atendi isso em Ipanema, com várias. O pessoal que tinha ido para... Como é que é aquela cidade lá do sul, que tem as músicas? Esqueci. Que tem um Natal que todo mundo vai para lá. Gramado. A família foi para Gramado e a criança voltou cheia. Eu me lembro que o pediatra ligou para mim indignado, como é que podia ter tanto? Eu falei, calma, fez uma infecção e deu um azar, ali tem pasto perto. Isso foi um acidente, a mãe teve, a criança teve um monte, foi para o centro cirúrgico para retirar. Então, para vocês verem que isso acontece em qualquer lugar, e a gente tem que lembrar desse diagnóstico. Que aí você vai usar uma vez cefalexina, 2 vezes cefalexina, 3 vezes cefalexina, vai usar sulfametazolmetoprim e o paciente não vai melhorar, porque ele, na verdade, tem uma míase furunculoide. Isso que eu trouxe aqui para ilustrar esse quadro. Todo seu, Ju. Então, aqui a gente repara essa lesão no dorso dos pés, que é até uma área bastante comum para esse diagnóstico. Então, nota que a bordinha é uma borda mais elevada. Aqui a gente pode notar no centro da lesão uma tendência à cura central. Então, claro que pela foto vocês não conseguem, né, palpar, mas aqui a gente está dizendo que é uma lesão mais elevada, tem esse contorno mais elevado que a gente consegue ver isso nitidamente. Essas outras 2 fotos, a gente tem o mesmo diagnóstico, mas uma forma de apresentação clínica diferente. Então, são lesões mais palpáveis, né? A gente percebe um nódulo aqui também uma lesão grande nessa região da fronte. Se fosse uma criança menor, a gente pensaria até num diagnóstico diferencial com cisto dermoide, né? Mas aqui já é uma criança maiorzinha. Então, esse diagnóstico a gente chama de granuloma anular. E aqui é um granuloma anular subcutâneo. Quer falar, Eliane, antes de passar para a próxima?
Não, acho que é só isso mesmo, lembrar que isso às vezes quando dá no cotovelo, dá no pé, é um diagnóstico diferencial com um nódulo reumatoide. E que só biopsiando é que você vai chegar a essa conclusão, né? Mas aí geralmente é acompanhado de outras questões e outras queixas. Só para lembrar de mais um diagnóstico diferencial, mas eu particularmente sou um pouco contra a biópsia. Tento fazer um ultrassom, porque imagina fazer uma biópsia nessa região, é uma cicatriz para sempre, né? Aguardar mais um pouco, que isso vai acabar evoluindo espontaneamente. Isso também é difícil de segurar os pais, porque é complicado, né? Nem vamos fazer corticoide de alta potência para desaparecer e vai voltar, porque essa doença tem essas histórias naturais. O próximo. E chamar atenção também para a tínia, porque a gente sempre fala que tínia tem a borda mais nítida, mas lembrar que tínia, a lesão fúngica, a gente vai ter descamação também na periferia, né? E essa lesão, essa borda, é uma borda mais infiltrada do que a gente observaria na tínia, ela não tem descamação, uma lesão lisa, e às vezes a gente recebe a criança mais seca, exatamente. Eu já tive uma criança que já tinha rodado e feito antifúngico oral, o antifúngico tópico e não melhorava, ainda que a gente saiba, como a Eliane falou, que o granulomandular pode recidivar, pode ter um curso mais chato para os pais, né? Mas essa criança ficou sendo exposta a medicamento que não precisaria para isso. E aí lembrar, né? Fala, Eliane, já falei. Não, pode falar. Lembrar que no nosso meio é super importante também, a gente falou da tínia, a Eliane falou dos nódulos reumatoides, mas lembrar que uma lesão como aquela, a gente também tem que pensar em hanseníase, né? Então, no nosso meio, é um diagnóstico diferencial muito importante, a gente recebe paciente, para quem não lida com isso, né? Talvez cause estranheza, mas ainda é um quadro muito frequente, a gente recebe muito paciente ainda com seco, claro que no consultório um pouco menos, mas para quem já trabalhou em posto de saúde, Eliane lá no PPMG, a gente ainda vê bastante, né? Quadros que a gente poderia pensar que a gente só ia ver em livro, a gente vê ainda nos dias de hoje. Então, essas lesões aqui no lobo de orelha, que também é uma região bastante acometida pela hanseníase, então essas lesões nodulares. Aqui já é um quadro mais, vamos dizer, mais não brando, né? Mais localizado, é característico na face da criança, que a gente chama de hanseníase nodular infantil. Esse paciente tinha só essa lesão, uma lesão única para vocês notarem, né? Que não chama tanto atenção quanto aquele paciente virchoviano, que chega repleto de lesões. Lembrar que essas lesões podem ser também hipocrômicas e podem ser lesões eritematosas, infiltradas, como a gente vai mostrar mais para frente. Uma das coisas que ajuda a gente a fazer o diagnóstico é a perda da sensibilidade térmica, que é a primeira sensibilidade a ser perdida. Mas lembrar que em lesão de face, por ela ser muito inervada, a gente pode tentar fazer esse teste de sensibilidade e a gente não ter alteração, porque o resto da inervação que não está acometida compensa isso. Então, em face, a gente tem que ter uma atenção maior. Quer falar, Eliane? Lembrar também dos pelos, né? Que às vezes a gente tem perda de pelo na lesão, então é outra coisa que chama atenção. A única coisa, assim, toda vez que a gente vê uma criança com hanseníase, isso significa que esta região está lotada de hanseníase. Isso é uma frase de mestres antigos, de artigos antigos, e a gente não fala muito sobre isso. É um caso índice e que você tem que avaliar toda a família. Seria o caso, como tinha muitos anos atrás, infelizmente a saúde pública anda com muitos problemas, mas de você fazer pesquisa ativa, porque provavelmente essa é uma área onde tem muita hanseníase, porque a hanseníase ela tem um tempo de incubação muito grande, 4, 5 anos. Então, para você contaminar uma criança, tem um significado assim epidemiológico super importante. Então, a gente, como profissionais de saúde, sobretudo na pediatria, tem que estar muito atenta para trazer esse alerta, pedir para encaminhar os vizinhos, todo mundo para os postos de saúde. E é uma doença que se trata no posto de saúde, né? Independente de onde ela apareça, é o posto de saúde quem vai tratar. É verdade.
E lembrar que sempre que a gente faz o diagnóstico, a gente chama a família toda, os contatos intradomiciliares. Então, não é aquele contato da agente médico que atendeu o paciente, mas o contato intradomiciliar, contato íntimo e prolongado. Quer falar aqui, Eliane, dessas? Então, aqui tem os nomes, né? Para quem não lembra mais, que já tem tempo que não vê isso, né? Elas têm características, é indeterminada, ela não tem os bordos muito nítidos, é só uma mancha hipocrômica. Eu sempre brinco, acho que vocês devem conhecer a Kátia, e a Kátia, ela trabalha com hanseníase, né? Então, quando eu vejo as aulas da Kátia, eu fico, gente do céu, eu acho que eu deixei de passar um monte, porque a apresentação da hanseníase é muito diversa, a gente tem que, quando estou lá no fundão, eu falo, gente, tem que pensar hansenicamente. Tipo assim, qualquer doença que você veja de pele, você deve pensar em hanseníase, porque ela é muito... Como é que fala? Tem um nome que a gente fala, eu esqueci agora. Mimetizadora. Mimetizadora, obrigada, Ju. Ela mimetiza milhares de doenças e dá rasteira em muita gente. Então, óbvio que isso foi mais em adulto, mas eu me lembro de paciente que estava sendo tratado como lúpus e, de repente, porque estava com problema renal, e, de repente, chega lá, aí pessoas notáveis, que eu sei que são ótimos médicos, e falam, estou começando a achar que isso tudo é hanseníase. Aí eu chegava lá para os dermatos lá falavam, isso é hanseníase, e hanseníase é uma doença sistêmica. Ela começa na pele, ela é sistêmica, a gente não pode esquecer disso, é super importante. Então, essa dimorfa tem esse tipo de característica, né? Ela faz assim mais centrífuga, você tem um bordo mais, o externo menos nítido, às vezes o interno mais nítido, ou tem uma área que o bordo não é tão nítido. A tuberculoide, que é de melhor prognóstico, né? E que tem esse bordo que vocês lembram bem, como lembra tínia, como lembra granuloma anular, né? É uma doença assim que pode lembrar várias coisas, né? Pode lembrar lúpus, isso aí pode lembrar lúpus, assim, se eu tivesse que listar um monte de diagnósticos diferenciados, até lúpus eu podia pensar. E aqui embaixo esses nódulos, que é da Hanseníase vichoviana, que aí vocês vão ver faces infiltradas, orelha infiltrada, e é um diagnóstico mega tardio e que significou que nós falhamos. Quando a gente vê um paciente criança, então nem se fala. A gente falhou em algum momento ao olhar desse indivíduo. E vamos botar aquela fotinho. E aí tá o granuloma anular, para vocês verem como lembra. Olha só, essa aí de cima, como lembra do lado. Eu sei que não é igual, mas a gente não tem, assim, sempre as coisas iguais, e nem sempre elas vão ser como essas fotos que nós estamos mostrando. Então, eu acho muito justo quando me mandam um granuloma anular pensando em hanseníase, eu fico maravilhada. Maravilhada que a pessoa pensou em hanseníase, para mim está ótimo. Acho super importante. E a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial mesmo, e, se necessário, até biopsiar. Essa é uma doença que é importante biopsiar, né? Mais alguma coisa, Ju? Não, é isso. Tem que pensar, hanseníase e sífilis, a gente sempre tem que pensar para não perder o diagnóstico. E está aumentando, né, sífilis também. Sim. Esse é um quadro bastante conhecido, né, Ju? Sim, acho que todo mundo já viu, mas a gente trouxe para lembrar. Ele pode ser desse jeito, tem essa lesão, mas você vê, se tivesse só aquela lesão redondinha ali no pé, já podia ser uma tínia, podia ser um granuloma anular meio esquisito, que está muito eritematoso, a gente já ia achar que tinha uma coisa esquisita, porque tanta inflamação. Mas, graças a Deus, tem aquele trajeto serpiginoso ali no pé ainda, que aí você já fica pensando. Lembrar que, às vezes, a gente vê linfangite com esses quadros, tá? A gente vê, assim, um risco eritematoso intenso, que não está nessa foto. Ali na área do bumbum, a região perianal, a gente vê bem esse trajeto serpiginoso. A criança sentou na praia, lamentavelmente, não é proibido animal na praia, e aí você contrai uma criança, que essa criança é bem pequena, contrai na região perianal, na nádega, enfim. Mas esse é um quadro que pode ser sorrateiro. Então, a gente vai mostrar uma outra foto, e vocês vão ver que é bem diferente. Se ela é a Vamiras, né, todo mundo conhece, ela pode se apresentar assim, gente, e dá muita rasteira nas pessoas, muita rasteira nas pessoas. A gente tem que lembrar, e ela pode ser exatamente assim no bumbum.
Então, nas nádegas. Então, a pessoa pode pensar que é uma foliculite, que é uma outra coisa. Então, uma lesão pruriginosa. Aí, geralmente, o pessoal passa corticoide, né? E não melhora. Está esquisita. Lembrar que pode ser a larva migrans folicular, que é assim que é a nomenclatura dessa doença. Então, lembrar que isso pode acontecer, são quadros comuns, não são raros, a lesão eritematosa, bem infiltrada, e com muito prurido mesmo. Quer falar, Ju? Não, já falou tudo. Toda sua. Aqui também é um quadro que provavelmente vocês já viram, talvez não com essas apresentações mais exuberantes, mas acho que a gente tem que estar atento com essas lesões que tem alguns desenhos bizarros, né, que a gente não sabe de onde veio. Aqui, por exemplo, né, tem lesão mais arredondada, lesão mais linear. Às vezes é um quadro mais discreto, como nessa foto aqui, então isso a gente também queria chamar atenção, que pode ser um quadro mais brando, e às vezes para o consultório que chega é o mais brando, né? Eu estava até conversando com a Eliane, ela falou que notou mais na pandemia, talvez porque as pessoas tivessem mudado um pouco seus hábitos dentro de casa, né? Então, essa criança aqui com esse risco aqui na face, essa lesão mais linear, essa com lesões nas mãos, então lembrar de fitofotodermatose. Em alguns casos até mais extensos, a gente pode notar inclusive bolha nesses pacientes. Nessa então, menina tem na mão, ela tem uma bolinha. Se você olhar bem, né, ali na mão, isso é uma bolha, não é vesícula, não, é bolha. Porque é a reação da substância com o sol, né? Precisa os dois estarem presentes. Isso, às vezes, você faz uma atividade externa e a criança chupa um picolé de limão, aí fica com a boca, fica escorrida. Então, lembrar exatamente como a Ju falou, essas imagens bizarras, assim, e que o indivíduo está bem. Né? Você olha assim, como é que ele apareceu isso? Né? Isso. O próximo. Espremer limão, que é uma coisa comum, então a pessoa às vezes tem lesão nas mãos e no abdômen, porque foi aonde espirrou, né, as gotículas. E às vezes você não pegou o limão, você estava sentada numa mesa em que alguém espremeu um limão para botar no peixe e as gotinhas caíram em você e você não percebeu, e aí depois você vai ficar perguntando de onde é que veio isso. Eu tive um caso no consultório super engraçado, foi num adulto. Ela ficou toda, ela fez uma limonada, fez uma batida, acho que foi isso, e ela ficou cheia de lesão, foi para o pronto-socorro, aí deu bolha, as pessoas achavam que era zóster, foi uma confusão para eu convencê-la que era só uma fitofotodermatose. Eu gastei tempo, viu? E depois aí eu mostrei um monte de imagem na internet, né? Que isso é maravilhoso no consultório. E aí ela acreditou nisso. Mas, assim, pode dar lesões muito importantes. O próximo que a gente vai mostrar. Às vezes é difícil realmente convencer o paciente. Eu tive uma médica uma vez e ela cismou que ela estava com vasculite. Ela tinha lesão clássica na mão, dorso de mão, antebraço e abdômen. E ela mesmo falava que espremia limão toda manhã, e mesmo assim foi difícil convencer. Então, às vezes é difícil a gente esclarecer isso para o paciente. Fale, Eliane. Então, aí vocês estão vendo, né? São lesões mega exuberantes. Vocês desculpem que é adulto, mas isso aí é de artigo, até botei as referências. Então, vocês veem que ali é o escorrido, lá naquele bracinho, né? E vocês veem que ali na dobra do cotovelo foi a posição, né? Quer dizer, a pessoa fecha o braço, caiu num pedaço. Ela fechou o braço, passou para o outro lado também. Aí pegou sol, pronto, começa a surgir a lesão. Então, ela pode surgir como eritema, ela pode surgir como uma bolha e vai funcionar. Isso é uma queimadura de segundo grau. Então, para tal, a gente precisa tratar. Olha só, essa paciente, né? Isso é de um artigo que passou um cumarino, uma substância de cumarínico, e aí olha só como é que ela ficou. Olha o estado dessa pessoa. É internada, e até você chegar a uma conclusão, né? Você vê que ela é linear, é esquisita, não costuma ter a distribuição que a gente vê de umas lesões que são, digamos assim, que não são externas, né? Que nem contato, né? Tem a marca da sandália, por exemplo, né? Uma pulseira. Aqui também você vê, ela é retinha. É muito difícil você ter uma lesão reta. Uma lesão reta, você já abre o olho, que pode ser um agente externo. E no caso aqui que a gente está discutindo, a fitofotodermatose. Esse foi um caso, gente, de internet. Eu nunca tinha visto também.
E então a história é essa, no paciente de 5 anos, mergulhou na praia, depois sentou na areia, e aí ele começou a ter aquela situação de queimação, e depois ele apresentou este quadro que nós vamos ver agora. Olha só, imagina, chega essa pessoa no pronto-socorro, uma criança de 5 anos, passa zilhão de coisas na cabeça da gente, né? Meu Deus, isso é abuso? O que foi isso? Bateu, maus tratos? Que foi essa história aí? Uma coisa esquisitíssima, né? Mas a gente vê eritema, vê exatamente de novo essa lesão eritematosa, acastanhada, né? Com uma distribuição completamente anárquica, mas tem essa coisa lisa, então você podia até pensar, alguém bateu com uma varinha, aquelas coisas lá de muito antigamente, que as pessoas faziam, mas eu sei que no interior ainda essas coisas ainda acontecem. E aí o diagnóstico nada mais é do que também uma fitofarmacêutica por alga. Então, assim, as plantas têm essas substâncias que podem dar essas reações. Então, a gente tem que estar atento, né? E aconteceu isso com essa criança, que ela estava no sol, na praia, imagina. E evoluiu mesmo, de uma forma até mais intensa, exatamente por isso. Então, as coisas podem nos acontecer e a gente tem que ter os diagnósticos, as possibilidades de diagnóstico e sobretudo, com essa questão que a gente trouxe de tanto de abuso quanto maus tratos, a gente tem que ser muito cuidadoso, né? Porque, caso não seja, a família, a gente tem que proteger a criança, mas caso não seja, isso é traumático para a família, né? Imaginar que você imagina uma pessoa tranquila, nunca fez nada, não sei o que, ela zela para você ver, e alguém de fora que nunca te viu começar a dizer, não, você está fazendo isso, é muito, então a gente tem que ser muito cuidadoso, tem que abordar, colher a história uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, ver o estado geral da criança, se a criança está numa boa, ou se essa criança está com uma cara de terror, enfim. Eu acho que vocês sabem diagnosticar isso, às vezes, muito melhor do que eu. Pode falar, João. Esse paciente, então, tem essa apresentação, com essas lesões. Aqui a gente está vendo mais acastanhada, mas às vezes a lesão pode ser até mais para azulada, né, Eliane? Isso, eritematosa, pode ser um eritema eritematosa, pode ter bolha também, dependendo da situação. Exatamente. E eu me lembrei de um caso agora, que a gente recebeu uma criança, eu era aluna ainda lá no IPPMG, e a Eliane vai lembrar desse quadro, que era um quadro bastante exuberante, e também tinha sido uma denúncia no Conselho Tutelar por maus tratos, e na verdade era esse diagnóstico. E os pais chegaram bem abalados. Não sei se a Eliane vai lembrar disso, mas me marcou muito. Sim, me lembro, foi horrível. Por isso que eu quis falar isso, gente. Não estou falando, a gente tem que pensar. Não estou falando que não tem que pensar, não, mas tem que tomar cuidado. Às vezes, esses pacientes vêm com intensa investigação hematológica. Também. Porque tem esses azulados, parece um arroxeado, dependendo da pele, e nada mais é do que ele tem um pigmentar fixo, que é uma farmacodemia, né? E eu trouxe exatamente para a via de uso, né? Quer dizer, não precisa oral. O importante é que a gente tenha contato interno, que aí, se você é sensibilizado, você vai ter. E a característica dessa lesão é que ela sempre vai aparecer no mesmo lugar, podendo se ampliar. Quer dizer, vamos supor que ela sempre apareça na face, mas, de repente, ela aparece na nádega, aparece na perna. Quer dizer, vai multiplicando à medida que você não vai fazendo o diagnóstico. E é muito curioso porque a pessoa fala assim, não, mas e aí, o que foi? Não sei, apareceu de repente, você começa com a história, e fala assim, mas e aí, ele teve febre? Não, teve gripado, não sei o quê, e aí, o que você deu para ele? Você deve ter dado, né, Novalgina, o que você deu? Eu dou Novalgina. Aí a gente fala, isso é ver, porque também a mãe se sente culpada. Quando você faz essa pergunta, o responsável já fica, vão dizer que eu sou o responsável. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Quem é que vai saber quando a gente vai se sensibilizar por uma droga? Então, isso é um quadro mega importante, não é raro, né? E no caso foi por um supositório, mas obviamente que o supositório vai ser absorvido internamente e vai se manifestar em todos os lugares. Sim. No nosso meio, uma droga que a gente tem que pensar, por isso que a Eliane fez aí a analogia com a febre, é a dipirona. Então, bastante frequente. Quando a gente vai estudar na literatura de fora, até porque nos Estados Unidos não se usa dipirona, a gente até tem contato com mais outras drogas em relação à literatura, mas no nosso meio,
o que a gente mais acaba pegando é a dipirona mesmo. E ele é fixo por isso, porque ele sempre vai ter, quando a pessoa for exposta ao medicamento, vão aparecer lesões naquele mesmo lugar, podendo aparecer outras e aumentar, como a Eliane falou. O nome é bem ilustrativo. É eritema, porque primeiro fica vermelho, pigmentoso, porque depois fica assim acastanhado, independente da cor da pele, lógico que a pessoa mais morena vai ficar mais intensa, e fixo, que aparece, é um nome assim mega adequado, assim, bem ilustrativo mesmo do acompanhamento da doença. E faz diagnóstico diferencial com o que a gente mostrou lá na frente, né? Com líquen plano pigmentoso. Isso, exatamente. E aí tem um quadro mais extenso, é a mesma doença, e para surpresa de vocês, olha só, por acetaminofém, né? Então, essa história de que essa droga não faz efeito colateral, isso aí é discurso de farmácia, né? Quanto mais a gente usa uma droga, vai aumentando a chance dela nos sensibilizar. Obviamente que tem que ter uma predisposição genética, tem toda aquela discussão da farmacodemia, e a gente não vai discutir isso aqui agora, mas lembrar que qualquer droga, e vou falar aqui, deve ter homeopata aqui, até droga de homeopatia pode fazer isso. Então, qualquer elemento externo, se a gente pode ter alergia a um alimento, banana, amendoim, leite, são coisas da natureza, né? A gente também pode sensibilizar com outros agentes externos. Então, acho que isso é legal a gente ter isso em mente. Às vezes é muito difícil achar droga, como a Ju falou, a dipirona é número 1. Mas aí eu trouxe esse caso do acetaminofém para ver que ninguém é inocente, todo mundo pode estar envolvido na questão. Esse quadro eu achei super interessante, eu achei isso também, como eu falei, a gente sempre estuda para preparar a aula para vocês, e eu particularmente nunca vi um quadro desse, quer dizer, já vi de outra forma, né? Então, vocês veem essa lesão, uma lesão, a criança tem umas lesões crustosas, crostas hemáticas, vesículas, crostas mais milicéricas, e no pé ela tem aquelas lesões eritematosas e uma lesão em alvo, que é uma lesão típica dessa doença, que é o eritema polimorfo, que também, e Stevens-Johnson, que também são doenças mais associadas a drogas. Mas lembremos que existem outras possibilidades. E essa publicação estava envolvida em eritema multiforme por Covid-19. Eu vou achar bem plausível quem questione, mas será que era por isso mesmo? Não é um fármaco? Na descrição do artigo dizia que o paciente não havia usado nenhuma droga e que ele começou com esse quadro. É possível, a gente sabe do herpes simples que faz isso, em surtos repetitivos, a gente sabe do micoplasma, quer dizer, agentes virais podem produzir quadros cutâneos diferentes e, de novo, mimetizando outras doenças. Então, só para a gente... Não quero falar muito de Covid, que está muito na moda, mas eu achei mega interessante ver um caso desse. Mas Covid é uma coisa bastante difícil, né? Porque na maioria das vezes vai usar um monte de droga e fica difícil da gente chegar à conclusão de que é exclusivamente Covid. Mas fico alerta aí, porque no artigo foi isso que o autor descreveu. Pode falar, Ju. Aqui a gente percebe a apresentação clínica, né, de uma manifestação de pele, de um quadro também, como a gente já falou em outras situações, que pode ser sistêmico. Então, mostrando a casadinha aí do pediatra, do dermatologista e até do reumatologista. Então, esse paciente apresentando essas lesões na região malar. Aqui era a dermatomiosite, mas lembrar do lúpus também e de outras doenças reumatológicas que podem dar lesão de pele. Lembrar dessas pápulas de Gottron, que são caracteristicamente observadas nas mãos. E é claro que esse paciente pode apresentar, além dessa alteração aqui, dessas lesões vasculares ao redor das unhas, da lesão de pele, ele pode apresentar fraqueza, dificuldade para subir uma escada, para pentear cabelo, pode ter outras coisas, mas a gente queria chamar a atenção aqui da parte de pele, porque às vezes o paciente abre o quadro com uma manifestação de pele. Então, para a gente ter isso em mente. Quer comentar, Eliane, também? Acho super interessante. Coisa, né? Não, acho que sim, acho que só lembrar que essa é uma doença capciosa, porque a criança pode cair muito, né?
E a família fica com dificuldades, que a criança é desatenta, que está batendo tudo quanto é lugar, entendeu? Eu mesmo já cometi esse erro. E fiquei meio achando, assim, que tinha alguma coisa esquisita na história, só que aí depois ele só tinha as quedas. Mas ele cai do nada. Ah, rolou a escada, eu já fiquei super preocupada, já fiquei pensando em várias coisas. E aí depois, óbvio, na consulta seguinte, ele veio com heliótropo, aí depois apareceu a mãozinha. Então, mais uma vez, isso aí para mim foi um aprendizado. Eu nunca mais tomo cuidado para falar as coisas, entendeu? A gente tem que estar muito atento, pensar nos diagnósticos, mas lembrar que tem doenças que podem nos dar rasteira e elas são insidiosas, elas começam lentamente, e às vezes a gente não faz o diagnóstico, mas é bom dividir, é bom conversar, então a gente trouxe esse quadro aqui para trazer todos os outros comentários. Assim é lúpus também, né? Doença que, também a gente falando da reumato, doença que precisa fechar critérios para a gente ter o diagnóstico, nem sempre a gente vai fechar numa primeira, numa segunda consulta. Às vezes esse paciente vai abrindo aos poucos e a gente vai fechar o diagnóstico depois de algumas consultas. Então, assim, a gente traz aqui, montando mais ou menos o quadro clínico mais bonitinho, mas para quando você receber um paciente que possa ter, de repente, uma característica só, lembrar dessa doença, né? Isso. Bom, isso é só para ilustrar, vou falar muito rapidamente, que o tempo, já estamos muito tempo aqui conversando. Isso é uma lesão desde o nascimento, e tem essa lesão vinhosa, e vocês podem ver que é diferente, ela tem umas crustículas. Então, lembrar sempre que você vê, às vezes você pode ver saindo uma transudação, uma exudação, ver um líquido, né? Isso é um linfohemangioma, é uma coisa assim, verrucoso, ele não é uma coisa tão comum, mas a gente trouxe só para lembrar das doenças vasculares, que podem ser as mais diversas possíveis. Não responde a propanolol. Já respondo isso, pergunta. Bom, isso é uma homenagem a vocês, que nós adoramos Búzios, adoramos, eu gosto muito da Praia do Peró, Saquarema, não fiquem com ciúmes se eu não botei todas as cidades, porque não dava. Não fiquem bravos comigo, mas eu fui tentando arrumar foto, queria botar um monte, né? Mas ficaram essas aí, dizendo que a gente adora a região. Eu, particularmente, gosto muito da região dos lagos. O meu problema é o engarrafamento, só isso. Verdade, mas vale a pena mesmo assim, né, gente? Oi, Kátia! Oi, Kátia! Obrigada pela presença. Tudo bem? Eu entrei mais ou menos no iniciozinho, estava só 10 minutos que tinha começado, mas adorei, como sempre, né? Eliane e Juliane são maravilhosas. Maravilhosas. Obrigada, obrigada. Aprendemos muito. Com certeza. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar para as... Eu vou começar a fazer uma perguntinha. Esse líquen nítido, que é uma coisa que a gente vê com uma certa frequência, principalmente nos cotovelos, né, das crianças, a gente... Qual seria o tratamento? O pediatra deve tratar, deve encaminhar para dermatologista, e se trata, como é que é? Olha, eu vou falar, depois a Ju fala também. Depois, na próxima, você começa. Na verdade, se ele não tem sintoma de prurigo, eu só hidrato e acabou. E convenço a família que vai passar qualquer remédio que vai desaparecer, daqui a pouco vai voltar tudo de novo. Fala de todos os efeitos colaterais do corticoide, que é o remédio que vai sumir. E para a pessoa não se preocupar que o filho está saudável, o filho está ótimo, está esperto, valoriza a criança beça, porque aí a pessoa já fica animada. E esquece o líquen nítido. Porque às vezes as pessoas não têm dificuldade com a raiva das bolinhas. Existem uma centena de bolinhas, umas a gente tem que valorizar. E essa vai desaparecer com o tempo. Agora, quando é muito pruriginoso, aí a gente tem que usar corticoide, não existe nenhuma medicação maravilhosa para isso, e vai ser com o tempo, e manter a hidratação junto, tipo e tentar não usar, e não usar corticoide de alta potência. Sempre lembra isso, gente, usar um mais baixo, um de moderada, entendeu? Pode associar um antihistamínico, que não resolve muito não, mas às vezes você associa para ver se ajuda, mas não ficar
Não tratar se não tem sintoma, não precisa, vai evoluir espontaneamente. Essa é a minha opinião, não sei o que a Ju pensa. É isso mesmo, mas acalmar a família orientada que o tratamento em si, né? Mesma coisa, hidratar e corticoide em algumas situações. Isso a gente está falando para aqueles quadros mais localizados, que acaba sendo o dia a dia, né? A gente trouxe aquele mais exuberante, mas o dia a dia é isso mesmo. O exuberante a gente tem que mandar para vocês mesmo, não tem jeito. Ah, sim, é melhor. Mas é uma surra, é difícil de tratar. Precisamos da parceria do pediatra. Fala assim, não, fica tranquilo, vai melhorar, mas é difícil, porque é difícil de tratar. É uma coisa bem chata, muito chata. Doenças de pele, né? Acho que tem essa questão, por mais que às vezes, por não ser grave, mas por estar literalmente na pele, visível, né? E assim, o meu filho de dermatologista, teve crosta láctea, teve acne neonatal, e aí eu entendi por que a mãe fica tão ansiosa, né? Doutora, mas bebê tem pele lisinha, meu filho não tem. E é até engraçado que o meu marido, que não é médico, ele falava assim, mas você não vai passar nada na cabeça para tirar essa casca feia e tal? E a gente mesmo, mas isso aí não é nada, vai melhorar, é autolimitado, né? Então, até me senti um pouco culpada, assim, estou negligente com a pereba do meu filho, né? Enfim, Casa de Ferreira, espeto de palmas, porque a gente acaba sabendo que vai melhorar. Eu gosto de cantar a música do Chico. Eu digo que só bailarina que não tem. Esse negócio de bebê de pele lisinha é lá naquela coisa da Johnson. Agora eu sei que não tem mais, gente, mas eu sou do tempo que tinha um bebê, aquela caixa da Johnson, tinha os bebês lá na lata de leite. O pessoal da antiga vai lembrar dessa história. Então, esses bebês lindos, maravilhosos, são do Photoshop. Sim. Né? E a gente precisa trabalhar isso com eles, né? Outra coisa que eu gostaria de falar que é a famosa lesão na face das bolinhas, que a gente tinha que ter arrumado uma bolinha na face, ainda vou tirar. E aí fala, é a barba do pai. Eu falo, isso é um crime inafiançável. O pai tem que beijar, abraçar a criança, a barba não faz mal a ninguém. A ninguém. Isso é importante desmistificar isso. Eu sempre falo disso, que isso é uma coisa que me deixa assim, né? Às vezes já é tão difícil essa história do pai com o filho, dependendo da mãe, de como é que é a relação familiar. Então, para não afastar, não, é barba do pai. Pronto, aí o pai, coitado, não pode chegar no pé da criança. Então, o pediatra tem que reforçar essa coisa aí das bolinhas. Tem uma pergunta da Helena, falando do herpes zoster, né, na criança, se deve usar o aciclovir oral e tópico. Então, na verdade, o aciclovir tópico, a gente acaba não tratando nem herpes simples com tópico, né? Então, é uma coisa que até quando as pessoas vão propagar, faz o tópico e oral. Então, se tiver que tratar, é oral. Isso para herpes simples e mais ainda para o herpes zoster, né? Como a gente falou, às vezes a criança está bem, não tem sintoma de dor, como a gente percebe às vezes no adulto. Às vezes já chega para a gente com crosta. Então, isso é importante. A gente só vai iniciar ciclovir sistêmico, né, oral, se a gente tiver lesão ativa. E em criança, em alguns casos, a gente nem trata, né, Eliane? Sim, a maioria das crianças eu não trato. Ela não tem dor, ela está ótimo. Você está. A pessoa pode fazer, por exemplo, uma farmacodermia. Né? Exatamente. Sim. Ela não tem nada, só fala, ó, deixa sempre vestida. Não só para não contaminar, porque a criança às vezes mexe e tal, pode infectar, que isso é uma coisa que qualquer lesão pode infectar. Né? Acho que só uma coisa que a gente não falou, mas acho que é válido falar, né? Até numa outra live que a gente fez ano passado, no início do ano, a gente falou de várias lesões de pele que poderiam estar associadas ou não à Covid, como a Eliane falou, sempre questionável, será que não tem uma outra coisa, uma fármaco? Mas a gente percebeu em alguns grupos de dermatologistas um aumento do índice de herpes zoster agora nesse período. E teve uma discussão se a Covid poderia gerar lesões osteriformes também. Então, aquele questionamento, devemos investigar se o paciente chega atualmente, né? Assim como pitiríase rósea. Então, só deixar esse ponto de interrogação na cabeça, né? E talvez escolher uma história para isso, para esse paciente, de repente, não estar aí passando a doença para outras pessoas. Lembrar sempre da história de contato, né? Que a gente precisa investigar a família e agora escola, né? Que as crianças voltando para a escola, a gente precisa estar sempre atento a isso. E qualquer tipo de infecção, seja de pele ou outros tipos, né? Sim. Verdade, porque tem lesões multiformes, né? No Consoperd eu vi vários tipos de lesão
que pode ser Covid, eu fiquei assim, né, apavorada, né? Sim. Até urticária, né? Urticária. Então, é isso aí, tem que sempre fazer esse link, né? É o que temos para o momento, não podemos, né, excluir de jeito nenhum. Mais alguma dúvida, gente? Olha, então vamos agradecer, né? Agradecer a vocês duas, foram maravilhosas. Deixa eu te interromper só um minutinho, desculpa, porque a gente falou de não tratar, mas lembrando que isso é no imunocompetente. No imunossuprimido, paciente com AIDS e tudo, sempre tratar. E se é um paciente que toma prednisona, toma substâncias imunossupressoras, metrotexate, tudo, esse paciente você deve até internar, porque ele pode fazer um quadro disseminado que pode ser muito grave. Então, só para lembrar disso, quer dizer, não é a nossa frequência, a gente não vê tanto, quer dizer, paciente HIV ainda mais, mas os outros nem tanto, mas lembrar que esse paciente tem que ser visto e, às vezes, tem que ser internado. Sim, é lógico que vai examinar, vai avaliar se o paciente é um paciente HIV, mas está estável, se o D4 está bom, não sei o quê, você pode até liberar. Mas aqueles outros que usam corticoide, MTX, ciclofosfamida, que usam um monte de droga, é melhor internar. Mesmo que ele fique lindo, maravilhoso. Interna, faz venoso, 72 horas vai dar alta. Eu vi um menino aqui em Cabo Frio, internado no Hospital da Criança, como tinha o Hospital da Criança aqui, era maravilhoso. Ele pegou a face lateral e posterior da coxa inteira, começando no glúteo, indo até joelho. Herpes zoster. É uma coisa assim apavorante. Apavorante. E era imunossuprimido? Não. A Não, princípio não. Uhum. A princípio não, mas impressionante. Bom, gente, dizer também que essa aula vai ficar gravada, mais ou menos em 48 horas já vai estar no site da Soperge, então vai até servir como um atlas aí, pensou, vai lá dar uma olhadinha na aula. Isso aí. Está na dúvida, vê o que a Eliane, o que a Juliane falou. Com certeza, e que para quem assistiu com Soperge também, né? Rever também, tem 3 meses ainda para rever, né? Foi fantástica, realmente. A mesa de dermato foi assim elogiadíssima e tive muito aprendizado também. Gente, assim, boa noite e assim teve agora temos poucas pessoas, mas teve um boom assim durante a apresentação e quem esteve aqui com a gente nem sentiu o tempo passar, 1h30, depois falando. Nem me fale, agora que eu vi isso, que horror. Verdade. Coitada das pessoas. Maravilhosa, agradeço muito, tá, gente? Eliane e Juliane, muito obrigada mesmo. Foi, assim, muito proveitosa a mesa, porque o modo que vocês fizeram, né, do caso clínico, com as fotos, gente, isso é perfeito, tá? Isso aí realmente fixa mesmo no aprendizado da gente. Muito obrigada. E parabéns, a gente que agradece. Agradeço o convite. Obrigada. Também aí. Boa noite, doutores. Vou estar encerrando a Agradeço a presença de todos, tá? Boa noite. Obrigada, boa noite.